pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui concluindo o curso de capacitação do IFE do professor Laito com seus assistentes João Lucas e Samara. Eu me chamo Joaquim, professor Antônio Joaquim, e hoje a gente vai estar apresentando a vocês como criar uma videoaula. Vamos nessa! Então, iremos apresentar aqui algumas dicas importantes que serão utilizadas para a sua produção, de como criar uma videoaula. Dentre essas dicas, iremos apresentar o roteiro, que é muito importante que você faça um roteiro antes da sua aula, de como você irá apresentar, de como abordar o conteúdo. O ambiente do qual você vai estar gravando essa videoaula é interessante que seja um ambiente adequado, para que não haja interferência externa, como havia falado. O roteiro, tanto o roteiro é importante que seja feito, e o ambiente tem que estar adequado para que a videoaula fique bacana. Vamos para o próximo. Outra dica importante também, a questão do equipamento, o aparelho que você vai estar usando. É importante que seja um aparelho com as configurações da qual você se propõe a utilizar, que tenha as ferramentas adequadas para a sua videoaula ficar bacana. Outra dica é o tempo. Você sempre tem que estar alinhado ao tempo, fazer vídeos que não sejam tão de longa duração, pois dependendo do tamanho do vídeo que ficar o tempo, pode estar causando uma situação enfadonha para o aluno que não se interessa tanto pelo conteúdo. Então, esses dois pontos também são dicas importantes, que é a questão do tempo e os equipamentos que você vai estar utilizando em sua videoaula. Vamos para a próxima. A edição. É importante que antes de você estar publicando sua videoaula, interessante que faça a ediçãozinha bacana, tire editando alguns erros que possa ter cometido durante a apresentação, para que o conteúdo seja repassado de forma clara. O contraste de cores, isso é mais relacionado ao seu slide. Quando você for fazer uma apresentação e criar uma videoaula, é importante que você utilize cores que causem um contraste bacana, para que a visualização venha a não prejudicar quem estiver assistindo a videoaula. Os slides, é importante que eles tenham poucas palavras, um pouco texto, para que não fique tão extenso, porque para não virar só leitura, e que as letras sejam letras visíveis e possíveis de ser visualizada todas. E por último, a dica é a participação, que é muito importante, é o feedback que você vai estar fazendo com relação ao que você tentou transmitir em sua videoaula e o que o aluno assimilou do conteúdo repassado. Agora vamos aqui individualmente falar sobre o roteiro. O roteiro é importante que você faça um script do que vai ser abordado em sua videoaula, com a introdução, desenvolvimento e a conclusão de forma organizada, para que você não se perca na explicação do seu conteúdo. Então, esse ponto é bastante importante, que é a criação do roteiro. É muito importante que você pontue todos os aspectos que serão apresentados em sua videoaula, de forma que as ideias todas sejam transmitidas. Vamos para o próximo. O ambiente onde será gravada essa videoaula. Interessante que seja um ambiente iluminado, que tenha uma claridade bacana, para que o vídeo não fique tão escuro. E importante também o silêncio. É importante que seja gravado em um local onde não haja interferências de sons externos que venha a prejudicar o áudio ou a sua aula, sua videoaula. Então tem que ser num ambiente aconchegante, claro, que tenha uma luminosidade bacana, e também que tenha um silêncio no local, para que sons externos não venham a prejudicar sua aula. Equipamentos. Sobre os equipamentos, existem diversas ferramentas que podem estar sendo utilizadas para
gravação de uma videoaula, como notebook, tablet, celulares, e todos eles vêm com as tecnologias diferenciadas. É importante que você procure ver aplicativos que supra a sua necessidade, que você venha a estar trabalhando e fazendo as videoaulas bacanas, e uma forma diferente para que também de transmitir conteúdos e conhecimentos aos alunos. A era digital está aí, onde tanto os professores como os alunos têm acesso a essas ferramentas digitais, como computador, celulares, e ele é um aliado nosso para estar nos auxiliando na produção de videoaulas. Então eles são bastante importantes, uma dica bem importante para a produção de uma videoaula. O tempo é outro fator muito importante, onde você tem que estar cronometrando o tempo da sua videoaula, para que é importante que ela não seja uma videoaula muito extensa, muito enfadonha, pois dependendo da forma de como essa videoaula está sendo explanada, ela pode se tornar muito enfadonha para o aluno, cansativo. Então é importante que seja vídeos curtos, uma dica aqui de que seja em média de 5 até 10 ou 15 minutos de duração, para que não se torne tão cansativo sua videoaula. Então, o tempo é uma dica também importante para que seja utilizada quando você for criar uma videoaula. Edição. A edição, existe aplicativos que você pode estar utilizando para editar sua videoaula antes de ser postada para os alunos. É importante que você utilize, faça as correções, a compressão do vídeo corretamente, para que não apareça nenhum detalhe que você não queira que venha a ocorrer durante a sua aula. Então, a edição é muito importante, configurar direitinho a sua videoaula para que ela seja transmitida da forma adequada. Com relação ao texto em si, quando você vai produzir um slide de apresentação, é interessante que você atente muito pela questão do contraste de cores, para que você utilize cores que causem um contraste bacana, para que as letras sejam bem visíveis e não interfira muito na visualização da sua videoaula. Então é importante que você use um contraste que venha facilitar a visualização e a leitura do seu material. Com relação ao slide, é importante que você não utilize textos enormes com letras muito pequenas, porque vai se tornar muito cansativo para o aluno estar lendo aqueles textos. E é importante que as letras sejam grandes e visíveis e que facilite a leitura, que o contraste também esteja bacana. E por última dica, a participação. É importante que você interaja com o aluno, apresente algumas atividades, alguns testes, para que venha fazer esse feedback com o aluno, se realmente ele conseguiu assimilar o conteúdo, se foi repassada da forma como você queria. E é interessante que haja essa interação com o aluno, depois fazendo esse feedback, uma atividade, um teste, para que ele também participe e venha a contribuir com sua atividade. Então era isso, a gente agradece a todos pela atenção e o nosso muito obrigado.